Olá, meus amados, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos de uma maneira grandiosa neste momento, para a glória de Deus. A.P. Anderson Camargo, este irmão, amigo, que vos fala neste momento. Eu gostaria de compartilhar, meus amados, um pequeno devocional, cujo Senhor ele falou fortemente ao meu coração nesta última quarta-feira, tanto pela manhã como à tarde e no culto da noite também, às 7:30 aqui na nossa sede. E o Senhor, ele colocou algo no meu coração e eu vou obedecer. Estaremos falando nesta quarta-feira, bem como 12 quartas-feiras, sendo que cada quarta-feira estaremos falando sobre as casas que o Senhor Jesus ele entrou. Estaremos falando sobre cada casa, totalizando o número de 12 de casas que Jesus ele entrou. Nesta última quarta-feira, o Senhor ele nos entregou esta mensagem que está no livro de Lucas, no capítulo 19 e o versículo de número 1, que diz o seguinte: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Desceu Zaqueu, então, depressa, e recebeu Jesus com alegria. Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado na casa de um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, levantou-se e disse: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Muito forte isso, né? Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Zaqueu, ele teve curiosidade para ver Jesus. Ele era de pequena estatura e uma multidão à sua frente. A curiosidade o levou a subir em um sicômoro, um pé de figo. Ele sabia que Jesus haveria de passar por ali. Ele só tinha curiosidade para ver Jesus. Jesus, passando por ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque não é assim que eu quero que você me receba. Apenas por curiosidade. Desce depressa, porque hoje eu preciso estar na sua casa. Zaqueu, então, ele não pensou 2 vezes, ele desceu daquele sicômoro correndo, e a palavra do Senhor vai dizer que
Zaqueu recebe Jesus com alegria. Jesus, então, teve as portas abertas para entrar na casa de Zaqueu, pois ele o recebeu com alegria. O Zaqueu agora é um homem arrependido, pois quem recebe Jesus com alegria se arrepende dos seus pecados. Enquanto isto, Jesus ali pregando, ensinando, orando dentro daquele lar, daquela casa, uma multidão do lado de fora murmuravam. Homens murmuravam, dizendo que Jesus havia entrado na casa de um homem pecador. Mas eles não entendiam que Jesus havia entrado na casa daquele pecador para transformá-lo, para transformar a sua vida. E houve arrependimento. O Zaqueu, ele vai dizer: Senhor, eu decido dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu extorqui alguém, se eu defraudei alguém, eu decido hoje devolver o que eu defraudei e ainda 4 vezes mais. O Senhor Jesus, ouvindo essas palavras de Zaqueu, ele vai dizer: então também hoje houve salvação nesta casa. Hoje houve salvação nesta casa. Observem, Jesus, ele foi recebido com alegria. Ele foi recebido com alegria. As portas da casa de Zaqueu foram abertas para que Jesus entrasse e ele o recebesse com alegria. Naquela casa houve a misericórdia, houve o perdão, houve a graça de Deus sobre a vida de Zaqueu, bem como sobre toda a sua família. Mas existe uma casa que Jesus, ele entrou involuntariamente. Isto está no livro de Mateus, no capítulo de número 26, mais precisamente o versículo de número 57, quando Jesus, ele foi levado involuntariamente. Amarraram a Jesus e levaram ele à casa de Caifás. Levaram Jesus amarrado à presença e na casa de Caifás. E na casa de Caifás, Jesus, ele foi julgado. Jesus, ele não foi julgado em um tribunal. Jesus, ele foi julgado dentro de uma casa, e esta casa era a casa de Caifás. Ali, ele recebeu o seu julgamento. Um inocente estava sendo julgado. Eu quero que você entenda a diferença de quando Jesus entrou na casa de Zaqueu e quando Jesus entrou, embora involuntariamente, entrou na casa de Caifás. Houve julgamento. O que o Senhor, ele fala no meu coração? E cada quarta-feira nós estaremos falando acerca de 12 casas que Jesus entrou. Quarta-feira passada nós falamos sobre a casa de Zaqueu e a casa de Caifás. A casa de Zaqueu representa a casa da misericórdia, do perdão, da reconciliação, do abraço, do amor.
do carinho, da atenção, do olho no olho. Agora, quando Jesus foi levado à casa de Caifás, isto representa a casa de julgamentos. A casa aonde há muitos julgamentos. O Senhor, Ele falou forte ao meu coração. Por quê? Porque nós não podemos permitir, não podemos admitir, em hipótese alguma, que a nossa casa, o nosso lar, seja uma casa de julgamentos. Mas devemos receber Jesus com alegria, com prazer, a fim de que a nossa casa, ela seja chamada a casa da salvação, a casa da misericórdia, a casa do amor, da compreensão, do entendimento, do diálogo, do perdão, da reconciliação. O Senhor, Ele nos convida, hoje mesmo, a transformar os nossos lares em lares de salvação, de perdão, de amor. E jamais transformarmos o nosso lar como a casa de Caifás. Casas onde só existem julgamentos, que só vai levar de mal a pior o relacionamento familiar. Se porventura a sua casa tem sido uma casa de julgamentos, a casa de Caifás, transforme-a. Transforme a casa de Caifás, a casa de julgamentos, na casa de Zaqueu, da salvação, do amor de Deus, em nome de Jesus. Eu precisava compartilhar isso com vocês, meus amados. E eu quero lembrar que cada quarta-feira nós estaremos falando acerca de uma casa, totalizando o número de 12. Mas cada quarta-feira, uma casa que Jesus entrou, estaremos falando. E é exatamente isso o que vai acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome do Senhor Jesus. Tá bem? Então, todas as quartas-feiras, aqui na nossa sede, às 9 horas da manhã, às 15 e às 7h30 da noite. Rua João Fernandes Camisa Nova Júnior, 795, no Jardim São Luís, Zona Sul de São Paulo. Sede Igreja Unidos em uma só fé. Tá bem? Um grande abraço a todos, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. E se porventura você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se hoje mesmo, AP Anderson Camargo, seja no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram ou página Figura Pública no Facebook, que leva o mesmo nome, o mesmo endereço, AP Anderson Camargo. Um grande abraço, Deus abençoe e transforme a sua casa na casa da salvação e jamais em casa de Caifás. Deus abençoe.